Vamos direto ao ponto, então. Vamos aquele negócio de arrancar o band-aid de uma vez? Bora. Então tá. Temos, meu querido Felipe Aronito, uma imagem de dor e sofrimento para mostrar aqui. E aí vou mostrar de uma vez algumas imagens de dor e sofrimento. E aí quero a opinião de todos vocês e a sua opinião, obviamente, meu querido Fi, para a gente entender aqui o que de fato houve. Tá? Porque foi um jogo de fato cercado por polêmicas, a gente vai passar por elas, mas não só por elas. Por isso já quero passar por elas de uma vez, que é essa imagem aqui. Essa é a primeira imagem que você está vendo na tela agora. Filipinho, foi? Não foi? O que acha? Então, pela essa imagem, né, Brunão? É claro, né? É pênalti. Acho que a única dúvida desse lance, o toque é claro. O próprio Varela nem reclama. Pelo contrário, quando a imagem aparece na tela, a única coisa que os jogadores do Flamengo tentam justificar é que foi fora da área. É o argumento que eles usam para não marcação do pênalti, mas a falta, né? A falta, o lance faltoso, para todo mundo concorda que foi. E no final foi dentro da área, né? A imagem é inconclusiva, para mim. Essa não. Essa ainda é conclusiva, porque o pé dele tá dentro, né? Da área. Mas essa imagem, talvez ela não mostre tão bem o toque no braço, porque a bola toca no outro braço dele também, toca no direito. Mas, enfim, acho que esse lance talvez seja o pênalti mais claro, real da partida. Entre todos os que poderiam ser marcados e entre os dois que foram marcados. O lance de frente, para mim, causa um pouco de dúvida se o pé está dentro ou fora, mas esse, para mim, é o que foi usado para a marcação do pênalti. Para mim, quando a imagem é conclusiva, deve seguir o que foi marcado dentro de campo, que no caso foi o pênalti a favor do Palmeiras. Exato, Fih, eu concordo e acho que, sinceramente, olhando todas as imagens e a situação como um todo, eu concordo com a marcação, tá? E assim, aí, pessoal, já fazendo, né, no pós-jogo, uma análise mais fria, óbvio, né, que ontem teve uma irritação geral, dos dois lados até, né, mas muito falando, obviamente, pelo lado verde. Teve uma irritação muito grande com o jogo, mas a gente vai tentar fazer uma análise mais fria da coisa, justamente para não parar nisso, né, Felipe? Porque eu acho que essa derrota de ontem é o que você tá falando, ela tem um macro aí que é muito mais relevante do que um erro de arbitragem, ou um possível erro de arbitragem, que a gente vê acontecendo aí igual água em todo jogo. O pênalti que deram para o Grêmio essa rodada é uma coisa inacreditável. Então, e o pênalti que. Você teve 90 minutos de jogo, né, Brunão? Você podia ter feito um Exato, gol em outro exato. momento. Não dá para justificar uma derrota com pênalti só. Exato. E aí, eu acho que nessa imagem tem, nessa situação do pênalti do Varela, né, cometido pelo Varela, tem uma, já diria aquele nosso grande comentarista, né, teve uma imprudência muito grande. Então, o Varela teve de fato essa imprudência, porque o cara, pô, filho, não dá, sabe? Você tá fazendo uma defesa diária. O nome disso no futebol, você tá fazendo a defesa diária. Você pula assim? Nunca. Entendeu? Então, foi intencional, não foi. Ele deu margem para aquilo acontecer. Normalmente o lateral, quando ele vai marcar, ele coloca as duas mãos para trás, né? Porque aí, se independente, se pegar, ele mostra que ele Exato. tava sem intenção nenhuma. E Mas enfim, aí passando a bola, assim, pro que aconteceu na sequência, tá? Para mim, foi pênalti, bem marcado, e mesmo que houvesse a discussão, pô, Varela, eu acho que esse é um ponto legal da gente abrir aqui, porque acho que vai ser importante na sequência também. Beleza, foi, não foi? Olha a situação friamente. A situação do defensor. Ele tava. Ele foi bem no lance? Não. sim. Ele foi um completo pateta ali, o Varela, de pular com o braço assim. Ele dá toda a margem possível para que o árbitro marcasse aquele pênalti. A discussão foi se dentro ou fora da área. Para mim, dentro. Acho que para você também, né, Fih? Sim. E aí, o ponto principal, né, que você e Arthurzinho até falaram no nosso pós, é o que fazer com esse pênalti, né? Porque beleza. Vai, vou até te dar essa assistência já para você discursar, Felipe. Essa Brilhe. veio pingando para dar de voleio, né? No fundo da rede. O problema é na hora de bater, né? Primeiro assim, a dúvida do palmeirense, quem bate, né? Porque o Estevão bateu dois pênaltis pelo Palmeiras, perdeu os dois, um contra o Hugo Souza e o outro contra o Fernando Miguel, desculpa. É,
o Veiga não estava em campo, ele é o batedor, tudo bem, perdeu contra o Hugo Souza, mas o Veiga foi quem fez o pênalti da classificação contra o São Paulo, para que o Palmeiras pudesse disputar a final do Paulistão. O Piquerez é o que vinha batendo e vinha batendo bem, e aí para mim é que entra a dúvida. Da forma que ele bateu, na minha cabeça, a única resposta para a forma que ele bateu é ele não estava confiante e mesmo assim escolheu bater. Se você não está confiante, desculpa, você passa a bola. Principalmente porque o Gustavo Gomes é o capitão da equipe, assumiria a bronca e já foi batedor de pênalti do Palmeiras num passado não tão recente. Mas, enfim, por que eu falo isso, né? O Piquerez, se o torcedor que está aqui com a gente for olhar todos os pênaltis que ele bateu com a camisa do Palmeiras, era sempre uma porrada em algum canto do gol. Fosse no meio ou fosse nos dois lados, era uma porrada, uma bicuda em algum dos cantos do gol. Ontem, ele bateu exatamente igual aos últimos 4 pênaltis que o Palmeiras perdeu. 4 não, 3, né? Os 2 do Estevão e o do Veiga contra o Hugo Souza. E ele bateu, né? Naquele canto esquerdo, chapado. E, sinceramente, Brunão, aí me fica uma dúvida sincera, tá? Óbvio que tem uma parte da torcida e uma parte da galera que sempre vai falar, não, lógico que treina. Na minha opinião, o Palmeiras não treina pênalti como se deve. Eu lembro de algum jogador em algum podcast da época do Marcelo Oliveira, falando que ele treinava, ele escolhia 3 ou 4 jogadores, acho que foi o Prazo até, após os jogos, após os treinamentos, independente se estava disputando Brasileiro, Copa do Brasil, Brasileiro ou Copa do Brasil no meio da semana, para treinar pênalti. Então, acaba o treino, seleciono 3 ali, vamos bater 10 penais, sei lá, 20 penais. E para mim falta isso no Palmeiras. Acho que o próprio Abel uma vez disse, eu não consigo, não sei se foi o Abel, tá? Posso estar falando merda. Desculpa a palavra. Não sei se eu não consigo criar o fator emocional na cabeça dos jogadores na hora do treinamento, por isso que eu opto por não treinar pênalti. Acho que talvez não tenha sido o Abel. Mas isso é um pensamento burro, na minha opinião, porque para mim não é uma questão só emocional. Óbvio, não sou jogador, nunca bati um pênalti num jogo profissional, mas assim, é pensar, se o ser humano executa a mesma tarefa de 10 a 50 vezes no mês, da mesma forma, sempre com confiança, uma batida forte, uma batida firme, ele sabe o que ele tem que fazer. É só ele ir até a bola e fazer exatamente como ele treina. Na minha cabeça, talvez a comissão técnica do Palmeiras deixe muito para que seja do momento ali, do cara sentir e bater. E para mim não funciona assim. Alguns jogadores funcionam assim. Alguns jogadores é natural. O Veiga, para mim, é natural. Tem torcedor que pega no pé dele, o Veiga é pipoqueiro. Para mim é um imbecil o cara que fala isso. Mas assim, o Veiga bateu o pênalti mais difícil da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, que foi o pênalti contra o Mendy no Chelsea. Era o melhor goleiro do mundo na época, era o pênalti mais importante da história do Palmeiras, porque podia dar um título pro palmeirense que está entalado até hoje, e ele bateu e fez com maestria. Então, o Veiga, sim, o Veiga é um cara à parte. Pô, ele tem talento para isso. Só que outros jogadores dentro do campo, você precisa ter pelo menos 3, ô Brunão, sempre na linha, que saibam bater bem. E acho que isso falta para o Palmeiras. E não sei se diminuiu os treinos também. O próprio Estevão. O Estevão, como é que era a cobrança de pênalti dele? Pega contra o Cuiabá. Ele mete uma cobrança de pênalti no ângulo. Os 2 últimos, ele bateu rasteiro no lado esquerdo do Sim. goleiro, os 2 pegaram porque foi fácil. A mesma coisa vale para o Piquerez. Então, para mim, a culpa tá única e exclusivamente nos jogadores. Parece muito uma questão de confiança também, né, filho? Você estava falando isso, né, de indo para a parte psicológica. Pô, vou dar um exemplo, olha só que loucura, tá? Podem me chamar de doido agora, se vocês quiserem, mas eu acho que tem um fundamento que é extremamente semelhante, se não o mesmo. Jogando uma vez um intercolegial, Aí, tinha um batedor de pênaltis no time que eu jogava, nosso jogo foi para os pênaltis. O técnico chegou e falou: quem quer bater pênalti? Quem quer bater o pênalti? Faltava um. E esse companheiro não tinha batido ainda. Naturalmente seria ele. Ele não falou, eu. Outro menino que não batia o pênalti falou, eu quero. Ele falou, então você vai bater. perdeu ou Porque fez? você tá com vontade. Fez o gol. Aí. Entendeu? Até porque se ele tivesse perdido toda a minha teoria aqui, toda essa baboseira que eu falei, já ia por Ia pro chapéu, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que tem muito também uma questão de confiança, né? E, obviamente, de treinamento. Eu sei que, assim, esse ano, né? Não só esse ano, mas principalmente esse ano,
o vídeo da tia Leila batendo pênalti no mascote tá de chorar, né? Assim, o que tá sendo revivido aquilo Como ali, é que pode perder pô, pênalti? é muito grande, né? É difícil, cara. Então, assim, vamos ajudar. Isso tem que ter no campo, Bruno. O Piqueires, por exemplo, pô, não tô confiante. Pô, chega no Gomes, fala. Claro, Chega no. claro. Olha para alguém que Pô, ele você te tem 11 caras ali, filho. Pô, não tô, Exato. cara, não tô legal. Pô, vai você. Que o Poxa, tá. Everton bata no peito e fale, eu tô confiante. Que ele vai, então, e bata a caceta do pênalti, cara. Só que não, o que não dá é pro cara não estar confiante, bater mal e perder por conta disso. Acho Exato. que se o Estevão pegasse a bola para bater, ele já perdeu dois. Se o Piqueires falasse, eu não tô bem para bater o pênalti, e desse a mão na bola do Estevão e ele perdesse de novo, só que o moleque perdesse com personalidade, tudo bem. Agora o que não dá é pro Piqueires bater daquela forma e eu ficar tentando me convencer que ele bateu do jeito que ele bate, porque não é. Todo mundo sabe que É, não é. exato. E aí, fi, vamos caminhar aqui. Vou colocar essa imagem de dor e sofrimento maior do que a Igual o primeira. Pato, quando tava com o Corinthians, bateu uma cavada no Dida Pô, e quis isso aí meter tá um de raio treino sacanagem. assim. Ah, tá de sacanagem. Porra. Esse aí tá de brincadeira. Fi, vou colocar essa imagem já explicando para vocês. Vou colocar um trechinho curto dela, né? Por Sim, questão de direitos autorais, mas acho que vai dar para a gente ter uma ideia. Vou colocar sem som mesmo para a bora gente ir lá. falando em cima. Vamos lá, Fi. Essa tem que ser bem rápida, né? Primeiro, o erro da marcação do Palmeiras, É, né? isso Só tem que ser acontece. falado também. Olha onde tá o Gustavo Gomes. Beleza, show. Vou pular aqui para essa imagem, que eu acho que é a que talvez ilustre melhor. Ó, pra mim, aí, Bruno, vai passar agora. O braço, o Murilo coloca o braço já tirando. Não tem como me falar que teve intensidade por pênalti. Eu não Pô, sei se a Fi, gente vai conseguir mostrar. esse frame aqui, para mim, fica. Sabe por quê, cara? Eu acho que assim. Cara, pode não ter sido pênalti, tá? Uhum. Mas aí é que entra aquilo que eu falei do primeiro. O Varela foi juvenil de colocar aquele O braço. Murilo Se o também. Murilo não queria Ele que esse tirasse a. lance fosse interpretado dessa forma, por que ele enfiou esse braço aí? Não, concordo. Ele Entendeu? deu margem. Ele deu margem Total. total. Eu tô contigo nessa. Mas para mim, a intensidade é muito baixa. Se dá um pênalti desse, tinha que dar um pênalti. Acho que a gente não vai conseguir. Acho que a gente não tem a imagem. O do Rock, né? Do Alexandre no Teria que Rock. ter dado do Alexandro no Vitor Roque e teria que ter dado a joelhada do Everton no Léo Ortiz. Sim. A ideia é a mesma. Pra, Ou se, seja, mais um pênalti para cada lado. exato. Dois É, pênaltis para cada lado. Porque o Everton, para mim, é mais claro. Eu acho que é mais é fácil. intencional total, né? Porque Assim, o Everton é porque. intencional. Desculpa. É. Sou palmeirense, obviamente. O Costa sempre fala isso na transmissão, né? É, esqueci a fala do Costa, Bruno. Que beleza. Torcer não distorcer, né? É óbvio que todos aqui, todos nós torcemos para que o Palmeiras vença. Ontem, mais do que ninguém, a gente queria os 3 pontos. Só que assim, o Everton ele sobe olhando para o Léo Ortiz, ele vê que o joelho vai pegar e ele continua olhando com a intenção de. O cara que tem a intenção de não encostar no outro, ele baixa a perna. Ele baixa a perna e tudo bem. Mas enfim, ele escolheu. Eu acho que o Everton em alguns momentos é maldoso. Eu lembro muito bem do lance do Everton com o Iago Pikachu, que ele empurra o Iago Pikachu dentro do gol e o Iago Pikachu corta o supercílio. Então eu acho que foi mais uma vez juvenil o goleiro do Palmeiras. E para mim ali, enfim, ali foi mais pênalti talvez do que esse lance com a Arrascaeta. Mas até aí tudo normal. Marcou o pênalti. E o problema, o Brunão, para mim, é após isso, tá? É após. Beleza, marcou o pênalti. O que você vai fazer? Você não pode fazer nada. Ninguém é árbitro. O João Martins não é árbitro. O que você pode fazer? O goleiro pode tentar pegar, coisa que ele não tentou, porque ele ficou parado olhando o gol acontecer. Exato. Para mim foi humilhante. A cobrança do Arrascaeta em cima do Everton é humilhante. A forma que ele toma o gol E de não é pênalti. assim, é uma boa batida de pênalti do Arrascaeta, mano. Ele não deu uma Mas, porrada no gol também. não, ele Não é, bateu quase no meio do gol. A não bola é entrou uma do coisa para deixar o goleiro estático ali, Não né? dá. Como o Não dá. Everton ficou. Nem um pouco, nem um pouco. Se ele tivesse pulado para um lado e a bola ido para o outro, era mais bonito do que ficou na imagem. Ficou humilhante realmente a imagem. E aí a atitude do Palmeiras pós o gol, né? A atitude do Palmeiras pós o gol é qualquer coisa. É qualquer coisa. Porque, sinceramente, é um time chato, insuportável. Pô, Bruno, a gente lembra aqui, a gente fez transmissão do
Palmeiras e Flamengo, a gente caiu na Copa do Brasil, Exato, sim. no Brasileiro também não vencemos. Então é um time que é uma pedra no sapato do Palmeiras, não dá pra falar que não. A gente começou aqui hoje falando justamente que eles têm mais vitórias no Allianz que o próprio Palmeiras. Mas não dá pra se jogar assim, sem competir no segundo tempo. O Felipe Luiz, o intervalo, para um dos treinadores, funcionou muito bem. O Felipe Luiz conseguiu corrigir tudo aquilo que deu errado no primeiro. O Abel não conseguiu. O Abel não, né? João Martins é o Abel, pô. Todo mundo sabe que aquele fone que fica no ouvido do Você João tá Martins é entendendo. o Abel. Você tá A entendendo. comissão técnica, pronto. A comissão técnica do Palmeiras não conseguiu ler o jogo, pô. Não conseguiu ler o jogo porque as substituições não melhoraram, não causaram efeito. Você teve uma finalização para mim que é de maior perigo, que é a do Maurício. Passa à direita do gol do Rossi. Mas fora isso, você não colocou o Rossi para trabalhar. Ele só trabalhou no pênalti. Se você O for Rossi olhar, não ele fez só nenhuma defesa difícil nenhuma defesa, no jogo. nenhuma defesa difícil. Foi só justamente a defesa do pênalti, que é absurda, mas absurda não, né? Porque eles ajudou também, mas vocês entenderam. No tempo, com bola rolando, não teve uma dificuldade, não teve aquela bola que o goleiro vai pegar no canto de mão trocada no alto, não teve um chute rasteiro perigoso,